Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre a multiplicação de matrizes, como eu prometi lá no vídeo passado. Vamos lá. Vocês podem ver que a definição da multiplicação de matrizes é algo que assusta, né? Porque, na verdade, a multiplicação de matrizes é uma operação diferente, um tanto quanto chata de ser feito, porém, depois que você pega a manha, né, de como fazer a multiplicação de matrizes, você vai perceber que é bem tranquilo, mas não deixe de ser trabalhoso, tá? É uma propriedade das mais complicadas dentro do estudo de matrizes. Mas vamos lá, deixa eu ensinar para vocês aqui como a gente faz. De acordo com uma definição, tá, gente, é a seguinte: para eu multiplicar uma matriz A por uma matriz B, tá? O detalhe importante é o número de colunas da matriz A precisa ser igual ao número de linhas da matriz B, porque quando eu for fazer aqui o exemplo, vocês vão entender por que precisa ser igual essas duas coisas aqui, tá bom? Uma coisa interessante, multiplicar matrizes não necessariamente elas precisam ser de mesma ordem. Quando ambas são de mesma ordem, obrigatoriamente tem que ser quadrada, tá? Novamente. Isso vai fazer sentido agora que eu vou explicar para vocês como que faz a multiplicação. De certa forma, a gente vai pegar todos os elementos da linha de A e multiplicar por todos os elementos da linha de B, linha por linha, coluna por coluna. Por isso que eu falei para vocês que as coisas ficam um pouco complicadas de serem feitas por conta dessa quantidade de coisas que precisam ser multiplicadas que a gente vai ver agora, tá? Então vamos lá. Multiplicar uma matriz A por uma matriz B, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou recortar as matrizes aqui. Deixa eu pegar aqui a matriz A. Nós vamos multiplicar por essa matriz B aqui. Eu só vou recortar ela aqui só para ficar bonitinho aqui embaixo. Para quando eu for multiplicar, ficar mais usual. Visual, na verdade, né? Visualmente falando, vai ficar mais bonitinho. Então, coloquei aqui a minha matriz e vamos lá multiplicar as duas. Para eu multiplicar a matriz A pela matriz B, eu preciso fazer o seguinte procedimento básico, tá? Que é, eu vou pegar aqui os elementos da linha, tá? Esses elementos aqui. E vou multiplicar por esses elementos da coluna e somar, tá? Então, quando eu venho aqui e faço essa multiplicação, eu vou pegar os três elementos daqui e vou multiplicar pelos três na ordem, tá? Por isso que o número de linhas, o número de colunas dessa precisa ser igual ao número de linhas para poder encaixar os valores na multiplicação, tá? Caso não sejam iguais, a gente não vai conseguir garantir essas propriedades. Então vamos lá. Ó, multiplicando vai ficar 1 vezes 1 mais 0, né? Porque aqui vem 0, vezes o segundo número aqui que é 0, sempre seguindo essa ordem, tá? Mais o próximo elemento que é menos 1, vezes o último elemento aqui que é 0. Multipliquei a primeira linha pela primeira coluna, tá? Depois que eu faço a primeira linha com a primeira coluna, eu vou fazer a primeira linha com a segunda coluna. Ó. Então vai ser primeira linha, segunda coluna. Então o resultado dessas multiplicações que a gente vai fazer agora, né? Ela precisa estar na primeira linha e segunda coluna obrigatoriamente, tá? Caso não esteja, a gente vai errar o cálculo. Então a gente vai colocar aqui, ó. Olha só, primeira linha é o 1, o 0 e o menos 1. O menos 1 é importante assim, né? É interessante que você deixe ele entre parênteses. Claro, algumas pessoas conseguem fazer o cálculo, tá? Sem colocar entre parênteses e fazer certo, outras não. Então, é legal que você coloque aí bonitinho. Isso aqui eu coloquei todos os valores aqui que vão da primeira linha, tá? Agora vamos pegar a segunda coluna aqui e nós vamos completar. Ó. 2 mais 1 mais o 1, tá? Ou seja, eu peguei aqui o primeiro elemento, multipliquei os elementos dessa linha pelos elementos dessa coluna, que está aqui do lado. Fechei aqui a matriz. Agora, o próximo passo é pegar os elementos da segunda linha aqui e multiplicar pelos elementos da primeira e segunda coluna daqui. O processo é o mesmo desse anterior. Nós vamos fazer duas
vezes, ó, 1 mais 1 vezes 0 mais o 3 vezes o último termo que é 0. 3 vezes 0, tá? Segunda linha agora com a segunda coluna. Então fica 2 vezes 2, né? 2 vezes 2 mais 1 vezes 1. 1 vezes 1, né? 1 vezes 1 e agora 3 vezes 1. Sempre somando os valores. Depois que eu monto isso aqui, o próximo passo é eu somar, tá? Vamos lá somar os valores. Multiplicar, na verdade. Primeiro multiplica, depois soma, tá? Multiplicando fica 1 mais 0, né? Porque 0 vezes qualquer número é 0. Então não modifica. Segunda, vou fazer primeiro a segunda linha, tá? Para poder fazer na ordem aqui, para não ficar tão feio a minha matriz. Embaixo fica 0, mais 0, mais 0, tá? Opa! Aqui só um detalhe, né? Primeira linha com a segunda coluna. Aqui não é 0, tá, gente? Aqui é 1, ó. Então aqui embaixo vai ficar 2, tá? E agora aqui, multiplicando aqui em cima, 2, 0 e menos 1. Então, 2 mais 0 menos 1. E embaixo fica 4 mais 1 mais 3, tá? E depois de multiplicar, a gente faz o quê? A gente soma ou subtrai na ordem que aparece. Então vai ficar 1, 2, 1, 8. Tá? Essa é a matriz resultante, caso eu não tenha errado nenhum cálculo. Deixa eu pegar aqui o original e ver se o resultado é esse aí mesmo na multiplicação, tá? Por exemplo. Não tem o resultado aqui, então vamos julgar que é isso mesmo. Caso você tenha percebido algum erro, anota aí pra gente e me falem na live se tá certinho mesmo, tá? Bom, fizemos aí. Agora o que a gente vai fazer? Próximo passo agora é simplesmente o seguinte: quando a gente entende e aprende como que faz a multiplicação das matrizes, uma coisa que é interessante é você fazer esse cálculo direto para não dar muito trabalho, tá, para você, porque às vezes a gente acaba tendo muito trabalho para calcular, muito trabalho entre aspas, tá? A gente tem um certo trabalho e aí a gente acaba às vezes, digamos assim, escrevendo muito, como eu fiz aqui, escrevi muito, sendo que se você acostuma a fazer, você consegue efetuar o cálculo sem tantos problemas, tá? Mas isso aí é meio que individual, né, de cada um. Também não dá para exigir que você, todo mundo, consiga fazer o cálculo rápido, tá? Agora vamos para as propriedades. Dentro do estudo de matrizes, né, a gente já viu várias propriedades na adição, na multiplicação por um número, e agora a gente vai ver na multiplicação de duas matrizes. Bom, primeiro, eu não posso garantir que a multiplicação seja comutativa, na grande maioria das vezes não é e nem existe, tá? Por exemplo, se eu multiplicar essa matriz por essa, se eu troco a ordem aqui, não tem como multiplicar, porque essa é uma matriz 2 por 3 e essa é uma matriz 3 por 2, tá? Nesse caso aqui dá, existe, mas se a gente multiplicar, vocês vão perceber, fica até como exercício aí para vocês multiplicarem, vocês vão perceber que não dá o mesmo resultado, tá? Então, em geral, mudando a ordem, você muda o resultado da matriz. Então, elas não são comutativas, tá? Não tem como a gente decidir se é ou não, a não ser se multiplicar, tá? Mas, em geral, não são. Segundo, quando eu multiplico qualquer matriz pela matriz de identidade, o resultado é a própria matriz A. O produto de matrizes é distributivo, tá? Você pode fazer distributiva tanto pela esquerda quanto pela direita. Só um detalhe importante: se a matriz A está na esquerda, ó, você vai observar que ela vai aparecer na esquerda da multiplicação. Nesse caso, não posso dizer que BA, eu não posso colocar BA, tá? Por exemplo, quando eu tenho números reais, eu faço 2 que multiplica x mais 3, eu posso fazer 2x mais 2 vezes 3, ou eu posso fazer, por exemplo, 3 vezes 2, porque no caso de números reais, o valor vai ser o mesmo, não vai modificar o valor, tá?
Mas no caso de matrizes eu não posso. Então, se a letra está na esquerda, ó, ela vai aparecer na esquerda da multiplicação. E se ela está à direita, se ela está à direita, vai aparecer à direita. Se está à esquerda, ela vai aparecer à esquerda, tá? Bom, apesar de não ser comutativo, o conjunto das matrizes, tá? A multiplicação ela é associativa, desde que você não troque a posição, tá? Você pode multiplicar, dado que você tem que multiplicar três matrizes, você pode multiplicar AB e depois multiplicar por C, ou você pode multiplicar BC e depois multiplicar por A, tá? Isso vale, não tem problema utilizar essa propriedade. A transposição do produto de matrizes troca a ordem das matrizes e multiplicar a matriz pela matriz nula, o resultado é a matriz nula. Só que aqui tem que ter um determinado cuidado, tá? Essa matriz nula aqui, ela precisa satisfazer a propriedade de linhas e colunas que foi indicada lá no início, lá em cima, tá bom? Então essas são as propriedades. Em geral, as propriedades são utilizadas para questões demonstrativas e não questões mesmo de resolver os cálculos, tá? Então vale a pena destacar isso aí para vocês, tá? Só para deixar isso claro que a gente aplica dessa maneira aí. Não tem a necessidade de você de aplicar na maioria dos exercícios essas propriedades, tá? A não ser em exercícios de demonstração que a gente vai ver na nossa live, tá bom? Então vou encerrar esse vídeo por aqui falando sobre a multiplicação de matrizes. Na live eu vou estar fazendo vários exercícios de multiplicação, então não percam a nossa aula de matrizes, tá, pessoal? Não percam a nossa live na segunda-feira. Então, vou encerrar o vídeo por aqui e no próximo vídeo, como vocês já viram, vou falar sobre matrizes invertíveis.